Salve galera, aqui é Rodrigo Hagabashi e esse é a continuação do quadro Comentando RPG, onde eu estou fazendo a leitura e tradução e conforme eu vou traduzindo, eu vou comentando o que eu traduzi do atual livro que eu estou lendo, que é o suplemento Anarco, do quinta edição de Vampiro a Máscara. Quem já pôde acompanhar, já fiz uma primeira parte e uma segunda parte, já introduzindo o livro e alguns contos que já são apresentados. E agora eu vou dar continuidade a mais 3 relatos que são feitos no ponto em que eu estou. Porque, como eu disse, o livro é dividido em 7 partes, que tem a introdução, a Noite dos Independentes, que é um conjunto de relatos de vampiros anarcos, que fazem relatos dos eventos que compuseram a história do movimento anarco. Aí veio depois os clãs livres, que falam dos clãs que são as bases do movimento anarco. Os clãs traidores, ou seja, os clãs que fazem parte da Camarilla, ou integrantes dos clãs que fazem parte da Camarilla migraram para o movimento anarco. A parte que fala do Ministério, que são os antigos seguidores de Sete. E outros trechos que agregam conhecimento e mecânicas de narrativa para quem for narrar uma aventura de anarco. Então, sendo assim, eu estou ainda na parte da Noites Independentes, que são os relatos, como eu disse para vocês. E eu vou fazer comentários sobre 3. E o primeiro, o título dele é Reino do Terror, que é o primeiro de 2 relatos que são feitos tendo como fundo a França. Primeiro, que fala sobre a Revolução Francesa, que teve uma grande participação dos anarcos nela, e os 2 relatos são feitos por Agatha Starek, que ela é uma aventura anarco conhecida por ser chamada fã de guilhotina. Ela é conhecida entre os anarcos mais antigos por sua prática de diablerie e falta de interesse por qualquer causa utópica, pois ela é a personificação da revolução como vingança. Ela só quer destruir e acabar com tudo e qualquer sinalização de dominância da Camarilla e dos anciões. Então, nesse relato da Revolução Francesa, ela fala que o evento foi naturalmente instigado por mortais, mas fez com que os anarcos da região, no caso do continente europeu, afluíssem para Paris e forçassem a Camarilla local a se esconder. Segundo o relato dela, o então recém-príncipe empossado de Paris, que era o François Villon, ele teve um momento de dificuldade tentando combater a revolução. E 2 principais razões dessa dificuldade que teve, que a cidade estava em caos e repleta de anarcos entre os revoltosos, e o próprio príncipe fugiu covardemente da cidade, ao invés de se arriscar tentando controlar a situação. Então, assim como a realeza mortal, os refúgios dos antigos historiadores foram repentinamente invadidos, e fazendo com que os anciões se levantassem de seu torpor e de seu sono, emergindo para encarar multidões armadas e com tochas, o que fez com que vários anciões da época encontrassem a morte final. Eventualmente, após passado toda essa confusão da Revolução Francesa, a Camarilla conseguiu se recuperar na cidade, e assim Villon, o príncipe de Paris, pôde retornar no início do século XIX, assim forçando os anarcos a terem que deixar a cidade. Então, esse é o cenário que Agatha descreve sobre a Revolução Francesa e a presença dos anarcos durante a existência dessa revolução. Ou seja, por um momento, trouxe uma situação de pavor aos integrantes da Camarilla, mas não foi o suficiente para
retirá-los completamente do poder, permitindo com que a Camarilla voltasse ao poder após todo o evento. O segundo relato, também pela Ágata, foi feito sobre o período, novamente, de participação anarco, sobre o qual Paris novamente se tornou temporariamente uma cidade anarco, que foi o evento do maio de 1968. Assim como na Revolução Francesa, o evento foi instigado por mortais e fez com que anarcos novamente afluíssem para a cidade, forçando novamente a camareira local a se esconder. O maio de 1968 foi o palco da França pós-guerra, de Charles de Gaulle, eu acho que é assim que fala, onde os problemas eram o capitalismo, o consumismo, o autoritarismo e o imperialismo forçado do estadunidense. Os participantes da revolta eram estudantes ocupando as instituições de ensino, mais 11 milhões de trabalhadores fazendo greve por todo o país. Como resultado, o presidente de Gaulle foi forçado a secretamente fugir do país por um curto período de tempo e o fez convocar novas eleições gerais para poder, ao retornar ao país. Para os anarcos daquela época foi como um festival, pois todos que eram alguém no movimento anarco estavam lá nesse período, como Jeremy McNeil e Salvador Garcia. E talvez até a lendária Brugha Tyler, aquela que foi responsável pelo movimento anarco inicial e pela eventual criação do Sabá. Tal como durante a Revolução Francesa, a Camarilla fugiu para os esconderijos e o príncipe Vion novamente desapareceu, agora por uma semana. Para as gerações mais recentes, maio de 1968 foi a real revolta anarco. Houve insurgência, festejos, debates, alimentação nas ruas e também nas barricadas que eram formadas. Por isso, esse evento é lembrado afetuosamente pelos anarcos da época. Muitos anarcos que têm uma certa idade puderam realmente participar de uma revolta anarco nesse evento. Só que, como na Revolução Francesa, não durou muito e a Camarilla retornou e se estabeleceu novamente em Paris. Então, foram dois eventos na França que marcaram a participação bem consistente, porém temporária, do movimento anarco. O terceiro relato já fala sobre os eventos da União Soviética e a participação dos anarcos nesse processo. Esse relato é feito por Oksana Dmitrievna Tomasheva. Não encontrei nada dela no fandom do Mundo das Trevas. Então é um personagem que foi criado para esse suplemento de anarco. Segundo o livro, diz que ela é uma ex-membro do Conselho Brugha russo. E ela falava, nesse relato, da Revolução de Outubro na Rússia e da participação dos Brugha nela, que eram Brugha jovens, recentemente abraçados, nenhum mais velho do que 10 anos de morto-vivo. Nessas noites, eles estavam todos unidos pelo propósito comum de destruir o governo czar e dos príncipes vampíricos que reinavam naqueles tempos noturnos. Eles queriam, no caso dos Brugha, construir algo melhor, algo mais, um belo mundo novo pelas pessoas e para as pessoas. Para os estudiosos vampíricos, entre eles, essa teria sido a Cartago deles, no caso a Cartago da época, não como uma cidade, mas como um vasto país se estendendo da Europa para a Ásia. Ou seja, enquanto Cartago era um sonho numa cidade, eles idealizaram uma Cartago em tamanhos de um país, no caso a União Soviética. Já outros compreendiam que o verdadeiro paraíso imortal seria algo que eles construiriam para aqueles de sua própria raça,
ou seja, eles tinham uma visão voltada somente para os vampiros. Mas havia a ideia de uma separação entre vampiro e humanos. Acreditava-se que os humanos eram para eles nada além de comida e forma larval. Porém, o conflito ideológico veio após a morte de Lenin. No 4º Congresso do Conselho Revolucionário, coloquialmente conhecido como Conselho Bruhat, o objetivo da existência aberta entre a raça vampírica e os humanos foi formalmente abandonado. Mas uma facção universalista pró-humana conseguiu forçar um movimento para ameaçar os mortais em um espírito de igualdade, mas ele não colou no Conselho Bruhat. E nos anos seguintes, expurgos internos bem-sucedidos erradicaram essa facção ao sentenciá-los à morte por sedição ou forçando-os ao exílio. Sendo assim, o Conselho Bruhat se considerava não separado do partido. Ao invés disso, eles faziam parte de uma máquina maior, sutilmente incentivando para que os objetivos deles fossem cumpridos. A influência deles era a partir de dentro e não de fora. Porém, alguns deles começaram a sonhar com os domínios principescos dos antigos vampiros, e outros mantiveram as suas conversas inúteis sobre a função dos humanos e valor deles. Por causa dessas fraquezas e rixa interna, eles perderam foco no momento em que a União Soviética caiu, e eles tiveram uma longa fragmentação para uma multidão de facções as quais não concordavam com nada. Então, esse é o relato da participação anarco no que se formou o que formou a União Soviética e o período do comunismo na União Soviética, em que teve forte participação do que era o chamado Conselho Bruhat, o que fez eles unirem, a visão deles em relação aos mortais, principalmente separatista, e que ocasionou na queda deles, onde se percebeu um desejo maior por poder entre os mortais. Então, essas foram as 3 partes de relatos. Achei bem interessante, trazendo uma visão de como era o movimento anarco nas 2 revoltas da França e na participação da formação e queda da União Soviética. Então é isso, galera. Semana que vem eu vou trazer mais relatos. Conforme eu vou lendo e traduzindo, eu vou trazendo para vocês. Falou, galera. Até a próxima!